A palavra do Senhor, ela é muito edificante. Hoje nós vamos recordar ou perceber ou entender melhor o sentido da palavra evangelho. Ela só aparece no singular no Novo Testamento. Ela não existe no plural. E nós geralmente dizemos, e os eruditos da Bíblia, quando traduzem para a língua portuguesa, dizem que significa boas novas. Tem uma explicação para significar boas novas, mas em primeiro lugar ela significa boa notícia. Ela está no singular. Só que essa boa notícia, que no fim das contas é Jesus, com ele vem tantas bênçãos que a gente pode dizer que o Evangelho é boas novas, mas não confundir as coisas. Não é em primeiro lugar boas novas, é em primeiro lugar uma boa notícia. O que o Evangelho não é? O Evangelho não é um livro. A gente fala assim, Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós não estamos falando que é livro. Nós estamos falando a boa notícia segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é a boa notícia. Evangelho não é livros, é exclusivamente uma boa notícia. Desse ponto de vista da palavra como usada na Bíblia, não tem dois evangelhos, não tem três, não tem quatro, ainda que a gente possa falar, estão pregando outro evangelho, estão pregando aí um evangelho sem cruz. Nós podemos usar a palavra evangelho para se referir a uma corrupção do evangelho, a uma perversão do evangelho, em que as pessoas estão pregando um evangelho sem luta, sem aflição, sem pegar a cruz, negar a nós mesmos. Podemos dizer que isso é outro evangelho, mas literalmente falando não tem outro. Ou tem a boa notícia ou não tem a boa notícia, ou tem a boa notícia ou tem corrupção da boa notícia. Só tem uma boa notícia. Essa boa notícia não é mensagem de homem, Gálatas 1:11. Essa boa notícia não é mensagem humana. Essa boa notícia também é uma promessa de Deus, Gálatas 1:11. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho, presta bem atenção, sempre no singular, que o Evangelho, a boa notícia, por mim anunciado, não é mensagem humana. Evangelho não é livro, Evangelho não é mensagem humana. E Evangelho, no caso específico de Paulo, muito atenção, ele recebeu diretamente de Deus, mas não tem dois evangelhos. Não tem um evangelho pré-anunciado nos profetas, depois um evangelho que Jesus falou, depois um evangelho que Pedro falou, um evangelho que Paulo falou. Não tem 2, 3, 4, 5, só tem um evangelho. Por acaso Paulo soube da boa notícia? Porque a própria boa notícia apareceu para ele, Jesus apareceu para ele. Bom, isso pode acontecer? Pode, é raro, mas pode. Bom, quem que evangelizou Abraão quando não tinha a Bíblia escrita? Deus apareceu para ele, Deus falou com ele e tal. Quem que evangelizou Jacó quando ele estava fugindo de Esaú? Ele teve um sonho, o Senhor apareceu para ele no sonho, anjos descendo e subindo. Quem que evangelizou Moisés? A sarça estava ardendo, Deus apareceu para ele. Tem inúmeras situações em que Deus aparece. No caso do apóstolo Paulo, Gálatas 1:12, estou lendo na Nova Almeida atualizada, eu acho que eu vou mais usar essa, mas é muito parecido com a NVI, Gálatas 1:12, porque eu não recebi de ser humano algum, essa boa notícia eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Verso 15 e 16, mas quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem, Gálatas 1:16, Gálatas 1:16, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios.
Verso 12: mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. No caso do apóstolo Paulo, ele soube da boa notícia, pois a boa notícia que é Jesus apareceu para ele. Ninguém evangelizou o apóstolo Paulo. Ele, na verdade, ele era um homem violento, ele era o autor intelectual de perseguições da igreja, ele que organizava, ele que conseguia autorizações, ele não executava, mas ele articulava. Ele perseguia a igreja com muita violência, nesse próprio capítulo fala isso. Ele era fariseu de fariseus, a última coisa do mundo que ele queria é o evangelho, a última coisa que ele queria era a boa notícia, a última coisa que ele queria era Jesus. Ele só não sabia que ele estava perseguindo o vivo Jesus, o eterno, o imatável Jesus. Aí Jesus aparece para ele, aí mudou tudo. Aí ele conheceu o evangelho, aí ele conheceu a boa notícia. A boa notícia é Jesus. Podemos definir o evangelho, preste bem atenção, que cada vez vai ficar mais claro. Presta bem atenção, podemos definir o evangelho a partir do nome Jesus e o seu título, Messias. Ele é chamado no hebraico Yeshua HaMashiach, no grego, como está no Novo Testamento, Jesus Christos, em português, Jesus Cristo. Só o nome dele, o título dele explica o evangelho. Nós sabemos da boa notícia, como outrora prometida por Deus pelos profetas nas Escrituras. Sabemos da boa notícia previamente prometida por Deus, mas o que nós não sabíamos, o nome do Messias. Sabíamos que ele ia se tornar homem, se lá estivéssemos e se lá entenderíamos a Bíblia. Se nós fôssemos ler, por exemplo, Isaías 9:6, um menino nos nasceu, vai nascer um homem aí, um filho se nos deu, e ele é o prometido descendente de Davi, da tribo de Judá, da família de Davi. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele chegaria, esse menino, quando ele nascesse, para anunciar a chegada de um reino imbatível, indestrutível, eterno, o reino de Deus, que está na terra, mas não é desse mundo, está em nós, mas não é deste mundo. Então ele viria, ele nasceria da descendência de Davi, ele anunciaria um reino, ele seria o rei deste reino. Muito importante lembrar que Jesus não precisava nascer para ser rei, ele já era rei. Ele precisava nascer para dizer: eu estou no reino de Deus, eu sou o reino desse reino. Se vocês crerem em mim, eu levo vocês para o meu reino. A novidade é que a gente podia sair das trevas para o reino de Deus através desse Messias prometido, porque ele tomaria o nosso lugar ali na cruz. Então estava prometido: um menino nascerá da descendência de Davi, e o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se estivéssemos lá lendo Isaías, dava para desconfiar. Vai nascer um menino aí, mas não é qualquer menino. Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Ele é eterno, ele é criador de todas as coisas, ele é o autor da vida. João 1:3, criou todas as coisas e sem ele nada se fez. O Verbo faz parte da Trindade e o Trino Deus é criador de todas as coisas. Jesus é criador de todas as coisas. João 1, criou o mundo e o mundo não conheceu. Vai nascer um menino aí, mas não é qualquer menino. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Vai nascer um menino aí da descendência de Davi para herdar o trono de Davi por toda a eternidade, mas não de um reino humano, do reino de Deus. Vai nascer um menino aí, mas quando ele nascer, ele será traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Quando ele nascer, agradará a Deus fazê-lo, esmagá-lo,
fazê-lo sofrer, entregar a sua vida como oferta pelo pecado. Vai nascer um menino aí, mas não é qualquer menino. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Vai nascer um menino aí da descendência de Davi para herdar o trono de Davi. Vai nascer um menino aí que vai morrer na cruz para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador e nos levar para o reino de Deus. Vai nascer um menino aí, a gente não sabia o nome dele. Aí o anjo Gabriel falou para Maria, o nome dele é Yeshua. Aí José falou, não vou casar com essa mulher, já está buchuda. Assim não dá, né? Essa Maria me não sei o quê. Aí aparece um anjo para José em sonho, neste caso não sabemos o nome do anjo, pode ser até o Gabriel, mas não está escrito na Bíblia. Também não sabemos o nome do anjo que apareceu para os pastores, deve ser o Gabriel. Mas este anjo que aparece para José diz assim, olha, pode pegar Maria como sua esposa, o que está acontecendo é isso, e o nome do menino é Yeshua. Então foi revelado finalmente o nome dele. O nome dele é o Eterno Salva. Ele é o Eterno. Ele não escondeu isso. Quando ele cura um paralítico em João 5, maior discussão com os fariseus, você está curando no sábado? Olha, cura no sábado, no domingo, ele é Deus. Ele disse, olha, meu pai trabalha, eu trabalho também. Estava dizendo, meu pai opera no sábado, eu que sou um com o Pai na Trindade, eu opero também. Inúmeras vezes ele curou no sábado, só para dar B.O. com os fariseus. Curava na sinagoga, a maior B.O. mulher encurvada, o homem com a mão mirrada, volta e meia ele está curando no sábado, parece que de propósito, só de marra. Meu pai trabalha e eu trabalho também, qualquer dia. Os judeus assim, ele está se fazendo igual a Deus. O homem não pode trabalhar no sábado, mas ele está dizendo que ele é igual. Ele estava dizendo que ele é igual porque ele é igual. E você quer saber? Ele não deixou dúvida. Meu pai ressuscita e vivifica os mortos, o filho também. O pai tem vida em si mesmo, o filho também. Nós estamos falando da boa notícia que é Jesus. Nós estamos falando do Deus forte, do Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele pode ter se humilhado no tempo, no espaço, para morrer naquela cruz por nós, mas Ele é o eterno Deus, Ele é Yeshua, o eterno salva. Ele não deixou dúvida. Chegou em João 6, quem dá o maná para vocês é o meu Pai, eu desci do céu. Outra vez ele não deixou dúvida, eu desci do céu. Ele não passou a existir no útero da mãe dele. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tornou-se homem da descendência de Davi numa obra do Espírito Santo, mas realmente ele não é qualquer um. Ele disse, eu desci do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Numa outra ocasião ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Não deixou nenhum segredo. Chegou lá em João 8, aquela discussão com os fariseus, ele mencionou Abraão. Ele falou, mas você não conheceu Abraão, você só tem 40 anos. Lê lá Gênesis, ele conheceu Abraão. Ele chamou Abraão. Ele apareceu para Abraão com 2 anjos, antes dele se tornar homem. Conheceu Abraão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo, eu sou o eterno. Aquilo que Deus era, Ele é, Ele sempre será. Ele não deixou nenhum segredo, que Ele tinha poder, que Ele tinha autoridade, Ele tinha poder para perdoar pecados. Uma vez Ele curou um paralítico, aquele que desceu pelo telhado, podia curar sim. Naquela ocasião Ele falou, os teus pecados estão perdoados. Não pode ser, só Deus pode perdoar. Não, mas se eu curar o homem, vocês vão falar que eu posso curar.
mas eu estou dizendo que eu posso perdoar pecados, porque Deus pode perdoar pecados. E eu estou aqui para vocês saberem que eu posso perdoar pecados. Levanta e anda. E o paralítico saiu andando na hora. Ele deixou claro quem ele é inúmeras vezes. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu tomo de volta. Ele diz que vai voltar em grande poder e glória. Esse menino não é qualquer um, ele é Yeshua, ele é Jesus. Nossa língua, ele é Jesus, o Eterno salva. E quem é o Eterno que salva? É o Hamashia, é o Messias. Em grego é o Cristo, em português veio do grego, é Cristo. O Messias da descendência de Davi é o Eterno que salva, que se tornou homem da descendência de Davi para morrer naquela cruz e nos libertar do mundo perverso. Essa é a única boa notícia. Não tem duas, não tem três. Não tem três evangelhos, não tem dois. Só tem uma boa notícia. E se nós falarmos que a boa notícia que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, se nós falarmos que pode traduzir boas notícias, podemos. Com Jesus você é filho de Deus, você é perdoado, amado, salvo, justificado, vida eterna, vai receber corpo eterno, tem o Espírito Santo. Tanta boa notícia com a boa notícia que é Jesus, que evangelho que é singular também é traduzido no plural boas notícias. Mas precisamos dizer que as muitas bênçãos que temos em Cristo é por causa da boa notícia no singular, que é Jesus. Yeshua HaMashiach é a boa notícia. A boa notícia foi outrora prometida por Deus pelos profetas nas Escrituras. A boa notícia que é Deus, Ele é o Filho do Homem de Daniel 7. O Filho do Homem é uma expressão na Bíblia que na verdade se refere à divindade de Jesus. Em Daniel 7 tem aquele lá aparecendo, um Filho do Homem, mas Ele é Deus. E Ele está vindo em grande poder e glória para julgar em Daniel 7. A boa notícia é que o Filho do Homem se tornaria homem da descendência de Davi para ser o filho de Davi. O prometido Messias, filho de Davi, é o Filho do Homem. De todos os títulos que Jesus tem, o que ele mais gostava era Filho do Homem. Ele referia a si mesmo como Filho do Homem. Ele referia a si mesmo como esse ser singular, que morreria, ressuscitaria, subiria e voltaria em grande poder e glória. Ele se referia a ele mesmo como Filho do Homem. Que dizem os homens aí sobre o Filho do Homem? Os discípulos já haviam captado, é ele. O que vocês dizem? Ele é o Filho do Homem, que no tempo e na história tornou-se filho de Davi. Mas o filho de Davi, que é o Filho do Homem, que é o eterno Filho de Deus na Trindade, que é um com Pai e com o Espírito Santo, completamente santo, o pecado não tem poder sobre ele, nunca teve. Por isso a morte não tinha poder contra ele, nunca teve. Por isso o diabo nunca teve poder contra ele, nunca teve. Então, quando o Filho do Homem tornou-se filho de Davi, ele era o Filho de Deus. Como é que você ia saber que ele é o Filho de Deus? Você fica sabendo assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta. Eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Depois eu vou rogar ao Pai que vai derramar o Espírito. Porque a Trindade funciona assim. Ele também podia dizer: melhor que eu vá, se eu não for, Consolador não virá, se eu for, enviarei ele. O Pai envia, o Filho envia, é normal, a Trindade é assim. O Filho do Homem tornou-se filho de Davi, e ele foi conhecido, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. O pecado não tinha poder contra ele, a morte não tinha poder contra ele.
As trevas não tinham poder contra ele. Eu estou falando da definição do Evangelho, que está em Romanos 1-4. Acompanha aí comigo. Paulo é aquele que conheceu a boa notícia quando ele estava tentando perseguir os discípulos da boa notícia, que é Jesus. Quando ele conheceu a boa notícia que ninguém havia falado para ele, ele conheceu a boa notícia que os profetas haviam prometido. Ele conheceu a própria boa notícia que é Jesus. A boa notícia é que Jesus na ceia pegou o cálice e disse: isto é aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Ele conheceu Jesus por uma revelação direta. Quando ele recebeu a boa notícia que é Jesus, Jesus virou a cabeça dele, o mundo dele de cabeça para baixo. A partir daí ele dizia a si mesmo: eu sou escravo de Cristo. É uma entrega difícil de encontrar. Às vezes nem pastor, nem missionário fala assim: eu sou escravo dele. Não tem nenhum direito. Eu vivo para ele e pronto, acabou. Eu sou escravo dele. É muito mais forte que discípulo, de seguidor. Eu sou escravo. E dessa boa notícia que é Jesus, eu fui chamado para ser apóstolo. Ele me enviou para pregar o Evangelho, a boa notícia que é Jesus, às nações. E eu estou separado para o Evangelho de Deus. Eu estou separado para a boa notícia que é Jesus. Eu estou separado para Yeshua HaMashiach. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus, lá no grego é escravo de Cristo. Servo de Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Presta bem atenção no singular, é sempre no singular. Eu estou separado para a boa notícia. Eu estou separado para Yeshua HaMashiach. E quem é a boa notícia? A boa notícia foi previamente prometida por Deus, pelos profetas nas Escrituras. E da filho de Davi, filho do homem, filho de Deus. Verso 2, que ele, Romanos 1:2, que ele no passado prometeu por meio dos profetas nas Escrituras. Não tem dois evangelhos, só tem uma boa notícia. A boa notícia é Yeshua HaMashiach. Jesus Christos é Jesus Cristo. Não tem duas boas notícias. Podemos dizer, estão pregando outro evangelho que é uma corrupção da boa notícia, mas não torna a corrupção o evangelho. Só tem uma boa notícia que Deus prometeu pelos profetas nas Escrituras: o Messias vem aí. Vai ser da tribo de Judá, da família de Davi. Será filho de Davi. O Messias vem aí. É o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Messias vem aí, o Filho do homem vem aí, o Filho de Deus vem aí. Salmo 2, ele é o Filho de Deus. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. E nós sabemos que ele é o Filho de Deus, porque pela ressurreição ficou demonstrado que ele é Filho de Deus com poder, porque pecado, diabo, morte, nada tem poder contra ele. Verso 3. Este evangelho diz respeito a seu filho. Essa boa notícia é exclusivamente relacionada à pessoa e obra de Jesus. Essa boa notícia que Deus prometeu pelos profetas é exclusivamente relacionada à pessoa e obra de Jesus. Este evangelho diz respeito ao Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O Filho do homem tornou-se homem para ser, na história, o prometido filho de Davi. Verso 4. Ele foi designado, a mesma coisa que declarado, demonstrado, Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Na Bíblia, assim: o Pai ressuscitou o Filho, o Espírito Santo ressuscitou o Filho, e o Filho ressuscitou a si mesmo. Funciona assim.
A Trindade funciona assim. A Bíblia diz que o Pai o ressuscitou, é verdade, eles são inseparáveis e indivisíveis. O Espírito o ressuscitou porque é assim. E a palavra do Senhor diz, Jesus disse, eu dou a minha vida, eu a tomo de volta. Ele ressuscitou a si mesmo, Ele é Deus. Ele foi declarado, designado, demonstrado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, a saber, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está a definição de Evangelho. A boa notícia, outrora prometida por Deus pelos profetas, segundo a carne, o Filho do Homem tornou-se filho de Davi. Pela ressurreição, após morrer pelos nossos pecados, foi demonstrado, declarado, designado Filho de Deus com poder, porque nada tem poder contra a boa notícia que é Jesus. Quando nós falamos Evangelho, tenha em mente, é uma boa notícia. A boa notícia é Jesus Cristo. O nome dele diz tudo. A palavra Messias é um conceito abrangente no Velho Testamento. O nome dele, o título, matou. Mas ele não é o único título Messias. Ele é o Filho do Homem, ele é o Filho de Davi, ele é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis. Ele tem muitos títulos, é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor. Esse é o Evangelho. Você poderia dizer assim, pastor Silas, será que o senhor não, espera aí de explicar. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Como Deus dá visão para mim, ele me considera jovem, então o senhor não. Pastor Silas, será que você tem um versozinho assim, quem sabe um pouco mais fácil? Eu tenho dois, o terceiro é o melhor. Vamos ver Gálatas 1:3. Lembrando o que significa Yeshua HaMashiach. Gálatas 1:3. Que a graça e paz estejam com vocês. Não, só pode estar com a gente da parte de Deus. Graça em Cristo, que nos salva, que nos perdoa, que nos muda, que nos redime, só pode ser da parte de Deus. Paz também só pode ser com Jesus em nós. Graça e paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Ele é a própria paz, o próprio perdão, a própria salvação, a própria vida eterna, a própria boa notícia. Mas como que essa boa notícia faz tanto por nós? Como que o Filho do Homem tornou-se no tempo e no espaço Filho de Davi, declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição? Como que ele pode fazer tanto por nós? É que o Criador do mundo, ele fez o mundo e o mundo não o conheceu. O Criador do universo, ele tornou-se homem para nos livrar do mundo perverso. Irmãos, nós vamos passar a eternidade com Jesus. Eu preciso dizer uma coisa para você. Eu espero que lá na linguagem celestial tenha palavras muito mais ricas, abrangentes. Eu espero que a linguagem lá seja muito, muito das boas, para a gente conseguir falar obrigado para Jesus. Porque o Criador do universo tornou-se homem para nos livrar do mundo perverso. O Criador do mundo, o Filho do Homem, de Daniel 7, tornou-se filho de Davi e demonstrou pela ressurreição que ele é o Filho de Deus. Mas ele ressuscitou, mas antes ele morreu por nós, para nos livrar do mundo perverso. Gálatas 1:4, termina lá o verso 3 dizendo: graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo. O 4 refere-se a Jesus, o qual, referindo-se a Jesus, entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. O que é o Evangelho? O Evangelho é Yeshua HaMashiach, prometido pelos profetas, tornou-se homem, nada tinha, da tribo de Davi, é o herdeiro do trono de Davi, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores,
nada tinha poder contra ele. Ele se tornou homem, ele humilhou-se no tempo e no espaço, e nós nem vamos entrar nos detalhes da paixão de Cristo. Ele se tornou homem para entregar a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do mundo perverso. Sabe o que é o mundo perverso? É esse aqui. Ele veio nos livrar disso aqui. O mundo perverso é esse mundo, onde mora 1/3 dos demônios, segundo a Bíblia. Aqui, nossos vizinhos. Você queria morar numa rua tranquila? Ei, não tem tranquilidade. Tem 1/3 do céu que caiu, que mora no planeta Terra. Eles não estão no inferno, que é o lugar dos mortos sem Deus. Eles estão aqui. No mundo perverso tem pecado, corrupção, injustiça, mentira, violência, pecado, mas o pior de tudo, está dentro de nós esse pecado. Por isso o Filho do Homem tornou-se filho de Davi e entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do mundo perverso. A boa notícia é que Yeshua HaMashiach, sendo esplendoroso como Ele é, no esplendor da glória de Deus, humilhou-se no tempo e no espaço para nos livrar do mundo perverso, a começar pela perversidade do pecado que está dentro de nós. Ele nos livra do mundo perverso, porque Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Podemos dizer que Ele entregou a si mesmo pelos pecados do mundo, mas isso é geral demais. Ele entregou a si mesmo pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos nossos pecados. Só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos dar vida eterna, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos tirar das trevas para o esplendor do reino de Deus, aonde não terá o pecado deste mundo, as maldições deste mundo, as mortes e doenças e as dores deste mundo, as coisas erradas deste mundo, a fome desse mundo, o que você imaginar de ruim desse mundo. Lá no esplendor da glória de Deus não tem nada disso. Ele se tornou homem, entregou a si mesmo para nos livrar do mundo perverso. Ele é a boa notícia, Ele é o Evangelho. Agora nós, quando recebemos Jesus, a gente tem tantas bênçãos, que a boa notícia vira boas novas. Mas não esqueçam, se a gente tem tantas bênçãos em Jesus, é porque em primeiro lugar Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia, Ele é boa nova. O Filho do Homem tornou-se filho de Davi e entregou a si mesmo pelos nossos pecados naquela cruz, e pela ressurreição declarou que é o Filho de Deus em poder. Pecado, diabo, morte, nada tem poder contra Ele. Eu espero que lá nas regiões celestiais tenha alguma linguagem para eu falar para Jesus que eu estou muito grato. Porque em português, irmão, falar obrigado não tem, é muito pouco. Falar para o Filho do Homem, que tornou-se homem para morrer pelos nossos pecados, eu espero que lá tenha eu vou aprender uma língua lá, muito maravilhosa, porque é muito pouco falar obrigado. O nosso louvor, desculpa aí, não é o da igreja, o louvor da raça humana, é bem fraquinho, perto de quem Ele é. Nosso louvor é bem fraquinho, nossa gratidão é bem fraquinha, nossa oração é tudo muito fraquinho, perto de quem Ele é e do que Ele fez por nós. A nossa entrega é muito fraquinha, irmão. Pastor, não falou bom dia para mim? Não lembrou do meu aniversário? Não vou mais na igreja. E a gente não segue Jesus por esses detalhes. A gente, que pastor se engana, esquece. A gente segue Jesus porque Ele é a boa notícia. E nós queremos ser discípulo dEle, amém. Ele nos chama para ser discípulos. Mas quem sabe nós queremos ser escravos de Cristo. Apóstolo do Senhor, separado para o Evangelho.
Mas você com as suas manias de linguagem, daqui a pouco você chega para mim, pastor Silas, o senhor não, irmão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Deus me dá visão, eu sou jovem, Ele me considera jovem. Então, não vem com o senhor para cá, o senhor para lá, pode me chamar de você, porque Deus me considera jovem e o que importa é Deus. O que importa é Deus. Eu quero Deus, não é isso que a gente canta. Então você pode falar, pastor Silas, será que tem uma definição assim mais redondinha para a gente decorar? Lógico que tem, mas mesmo essa eu vou ter que acrescentar uma frase. Mas lembra o que significa Messias. O menino virá da tribo de Davi, da descendência de Davi, o filho do homem se tornará filho de Davi, vai morrer na cruz por nós, vai vencer o pecado para nos livrar do mundo perverso e nos levar para a eternidade com Ele. Essa é Messias. Em Messias tem tudo isso aí. Se você somar as passagens do Messias e muito mais, tem tudo isso aí. Ele também é o juiz, é um conceito muito, muito rico, Messias, e ele tem vários títulos. Bom, tem uma definição facinha. 1 Coríntios 15. Aqui não é a definição ainda, nós vamos chegar lá. 1 Romanos 15, verso 1. Irmãos, 1 Coríntios 15, verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho. Presta bem atenção. Está no singular. Paulo se referia ao Evangelho, a boa notícia que é Yeshua HaMashiach. Ele não estava falando boas novas, ainda que também signifique boas novas, devido à abundância de bênçãos que temos em Jesus. Mas o uso no Novo Testamento é um uso, em primeiro lugar, de uma notícia. Não tem duas, não tem três. Não tem dois evangelhos, não tem dois salvadores, não tem dois filhos de Davi, que é o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho, a boa notícia que lhes preguei. Quero lembrar-lhes do Yeshua HaMashiach, que apareceu para mim e me mandou pregar para as nações, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Eu quero lembrar de Yeshua HaMashiach, a boa notícia que eu preguei, vocês receberam e creram. Verso 2. Por meio deste evangelho, por meio dessa boa notícia, por meio do Yeshua HaMashiach, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Presta bem atenção na definição, verso 3. 1 Coríntios 15, 3. Já está lá? 1 Coríntios 15, 3. Bem atenção, agora vem a definição facinha. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Aqui está a definição de evangelho. Cristo, HaMashiach, o Messias, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a boa notícia. Não é mensagem humana. Foi prometido por Deus, pelos profetas nas Escrituras. O HaMashiach tornou-se homem para morrer pelos nossos pecados. Deixou claro, é Filho de Deus com poder pela ressurreição. E vai nos levar para uma realidade de existência que não é esse mundo perverso. Este é o Evangelho. E Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mesmo nas dores deste mundo, Ele está sempre conosco. Quem crê nesse Evangelho, como diz Paulo, nessa boa notícia, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, está salvo. Salvo do pecado, do diabo e da morte. Mas a gente ainda poderia dizer, não tem outro evangelho, só tem um evangelho. Não me confundem, só tem uma boa notícia, só tem um Yeshua HaMashiach, só tem um Jesus Cristo. Não tem um outro eterno que tornou-se homem
morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, que é declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Não tem outro, só tem uma boa notícia. Mas Paulo estava escrevendo para os Gálatas, porque chegou umas pessoas lá corrompendo a boa notícia. Só ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do mundo perverso. Nada mais nos livra. Pastor, esse santo aqui livra? Não livra. Pastor, não é que me ordenaram presbítero? Também não te livra, não é título que vai te livrar. Não, pastor, eu dei toda a riqueza para o pobre. Não te livra. O Redentor é aquele que entregou a si mesmo pelos nossos pecados. É o Criador do universo que tomou o nosso lugar na cruz. Não tem nada. Não, eu paguei essa promessa. Não resolve. Eu mudei de religião. Não resolve. Eu aprendi que se eu for membro daquela igreja, eu serei salvo. Tem umas 5, 6 no mundo que diz que se você for membro daquela igreja, você está salvo. Nenhuma delas salva. Passou uma turminha lá falando, se você for circuncidado, você será salvo. Se você comer segundo a dieta de Moisés, você será salvo. Se você guardar o sábado, você será salvo. E você pode até guardar o sábado. Não para ser salvo. Só porque você não quer trabalhar. Então, eu vou guardar o sábado. As pessoas ligam para você, não, estou guardando o sábado. Não quer trabalhar, guarda o sábado. Mas não guarda o domingo, a segunda, terça e quarta, que você vai ser um preguiçoso. Mas não guarda o sábado para se salvar. Jesus Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do mundo perverso. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode salvar. Aí o pessoal lá começou a pregar o outro evangelho, aí Paulo escreveu para os Gálatas, Gálatas 1:6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Presta bem atenção, não tem outro, só tem uma boa notícia. Ele referia-se a uma corrupção do evangelho. Em seguida ele já arrematou, verso 7. O qual, na verdade, não é outro, só tem uma boa notícia. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo. A boa notícia do Hamashia, a boa notícia de Yeshua Hamashia. Não tem outro. O que estão pregando para vocês aí é perversão. Por toda parte estão pregando evangelho que é perversão. Por toda parte estão falando, esquecendo que a boa notícia é Jesus. A abundância de bênçãos que Deus tem para nós está diretamente relacionada em sermos discípulos de Jesus e, se possível, escravos de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente, lembra, ele já disse, não tem outro. Alguém aí prega um evangelho que é a corrupção da boa notícia, daquele que temos pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Não é que Paulo também está dizendo que você está amaldiçoado, é porque nós já estávamos amaldiçoados. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, separados de Deus, nós já estávamos amaldiçoados. Quando o Senhor declarou maldições no jardim do Éden, a gente já estava amaldiçoado, a gente já nasceu amaldiçoado, por causa do pecado. O único que entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do mundo perverso é Yeshua Hamashia. Se você pregar outro evangelho, o amaldiçoado continua amaldiçoado. A gente só pode ser perdoado, amado, bendito, o templo do Espírito, renovado por Deus em vida eterna em Jesus. Jesus é o evangelho. Jesus é boa notícia. O Filho do Homem tornou-se filho de Davi, foi traspassado pelos nossos pecados, entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do mundo perverso, declarado o Filho de Deus com poder pela ressurreição, porque nada tem poder contra ele. Se tornar judeu, pastor Silas,
Eu tenho Oliveira no nome, Nogueira no nome, Pereira no nome, Silva no nome, não sei quem lá, 10 séculos atrás em Portugal era judeu. Você pode até se tornar judeu, mas não é isso que salva. O Salvador, Ele é o Salvador do mundo. Ele salva brasileiro, Ele salva quem crê nele. É para pregar o Evangelho, é para fazer discípulo das nações, é para sermos testemunhas de Jesus, é para sermos cheios do Espírito Santo. Ele salva qualquer um, japonês, chinês, seja lá o que for, rico, pobre. Ele entregou a si mesmo para nos livrar do mundo perverso. Ele é a boa notícia. A boa notícia é Jesus, e nós vamos passar a eternidade com Jesus. Eu quero convidar nesse momento você a orar para que a boa notícia que é Jesus, que continua sendo o mesmo hoje e sempre, vai tocar a sua família e vai tocar pessoas que não o conhecem. O que Ele vai fazer a gente não sabe. Ele está vivo, Ele é o Senhor, Ele é poderoso. Que Ele pode usar a sua vida, alguém no trabalho, pode, não sei o quê. E que mais? Nós vamos orar por isso, o que mais? O que mais você quiser, o que mais estiver te agoniando, Ele é a boa notícia, Ele é o Senhor. Ele é a boa notícia, Ele é o Senhor, e Ele ouve a oração, Ele opera, e Ele está vivo, e nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar? Tem povo da oração aqui, amém? Esse povo é o povo do aleluia, glória a Deus, não é? Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Os dias do Covid, chatinho demais. Orar com máscara, mas é necessário, porque ainda bem que ficou mais fraco a pandemia, mas em alguns deu muito forte. Para não assustar vocês, um monte de igreja pegou tudo curado. Só que teve 2 que a cabeça explodia. Mas é 2 no meio de muitos. Na porcentagem é pouquinho, mas a pandemia está por aí ainda, então a gente tem que tomar cuidado. Vamos orar? Vamos começar. O povo do aleluia, do glória a Deus está aqui, então vai falando aleluia, glória a Deus. A boa notícia é Jesus, aleluia. O Evangelho é Jesus. Ele se torna em nós boas novas devido a tantas bênçãos. E eu espero aprender uma língua lá no céu, que eu consiga falar obrigado de maneira melhor. Pai amado, obrigado pelo Senhor Jesus. Acabamos de ler graça e paz, da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do mundo perverso. Oh Senhor, obrigado por Jesus, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela boa notícia, obrigado Senhor pelas muitas bênçãos que em Jesus, que Ele se torna boas novas. Senhor, nós não queremos nos relacionar com o Senhor de maneira teórica, queremos sim ser seus discípulos, queremos ser seus discípulos, aqueles que carregam a cruz diariamente, negando a si mesmo, no poder e na autoridade do nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Nós recebemos agora toda ajuda para ser santos, toda ajuda para negar a nós mesmos, toda ajuda para perdoar aquele que nos calunia, que nos difama, que falam palavras que não são verdadeiras. Nós os perdoamos, nós os abençoamos. Nós oramos para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Oramos para receber também o Consolador, que nós recebemos por causa do sangue de Cristo. O sangue da nova aliança de Cristo Jesus nos garante sermos templo do Espírito. Recebemos todas as abundantes bênçãos do Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, de Jesus Christos. Recebemos o Espírito Santo com toda ajuda, recebemos alegria, recebemos quebrantamento, recebemos renovação, recebemos libertação da tristeza, recebemos, Senhor, libertação de opressão, e nós não temos nenhum medo, Senhor, de na autoridade, no poder do nome de Jesus, destruir obras das trevas.
palavra do Senhor diz que o Filho de Deus, o Filho do homem, que tornou-se filho de Davi, tendo morrido naquela cruz triunfou sobre principados e potestades. A palavra do Senhor diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, a saber, o pecado e tantas coisas deste mundo, operação maligna, ele se manifestou para destruir. Por isso, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós não aceitamos na nossa casa, na nossa família, obra das trevas, mandamos embora em nome de Jesus. Não aceitamos tristeza de natureza espiritual, por qualquer situação aí do passado, mandamos embora em nome de Jesus. Não aceitamos mentira do diabo na nossa mente. Não aceitamos leitura bíblica que não edifica, que não renova, que não alimenta, que parece que não sei o quê. Nós recebemos a ministração do Espírito Santo na nossa leitura bíblica. Yeshua HaMashiach, nós confessamos, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, Tu és a nossa boa notícia, Tu és o Evangelho. Recebemos cura de enfermidades na família daqueles que estão nos ouvindo. Mesmo os irmãos distantes lá na internet, recebemos cura de enfermidade. Aquela enfermidade que ninguém está sabendo, aquela enfermidade que nós não queremos contar, aquela enfermidade que o médico está sabendo. Nós recebemos cura no poder e na autoridade do nome de Jesus. Recebemos a alegria do Senhor. Recebemos também ousadia para orar e falar de Jesus para outras pessoas. Oramos no poderoso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.